E vamos falar agora de mercado financeiro. Estamos em contato com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, antes de falarmos dos dilemas domésticos, eu quero saber da repercussão no mercado financeiro da nova política a ser implementada pelo Federal Reserve, do recado que foi passado hoje pelo presidente da instituição nos Estados Unidos. Repercussão boa, né? Não, boa. Eu acho que, em grande medida, ele reafirma as melhores expectativas que existiam em relação a recados que o Banco Central americano pode dar, ou seja, eles vão continuar atentos à situação econômica dos Estados Unidos e vão, com certeza, reagir de maneira imediata a qualquer sinal de fraqueza da economia. Eu acho que isso é a melhor coisa que pode ser ouvida pelo mercado, e o mercado respondeu, reagiu a isso, ainda que de maneira tímida, mas já tinha antecipado bastante coisa em relação a isso. Agora, Pedro Paulo, o mercado global vem tendo um desempenho muito positivo, especialmente as bolsas nos Estados Unidos. Isso ajuda também a dar um impulso para o mercado aqui no Brasil. Agora, a gente tem tido muitos altos e baixos. Hoje, talvez até por essa repercussão, agora a bolsa está com movimento positivo. Há pouco ela ainda estava em queda, agora sobe 0,34%, o dólar recua 0,81%, mas continua a preocupação ainda com essa questão fiscal, né? Continua, isso a gente já tem discutido desde o início da crise. Eu acho que os países avançados, eles têm claramente uma vantagem, né? Ao mesmo tempo que eles conseguem adotar uma política de fechamento das economias, das cidades, para evitar a propagação do vírus e achatar a curva da pandemia, eles conseguem também compensar isso com políticas fiscais e monetárias bastante expansionistas. Eles aumentam bastante o gasto, eles transferem bastante renda para as pessoas que perdem os seus empregos e as suas ocupações e baixam a taxa de juros para níveis próximos de zero. Foi isso que o Fed falou hoje. Os Estados Unidos fez isso de maneira bastante intensa. Hoje ele divulgou o PIB do segundo trimestre com uma queda próxima a 8%, um pouco mais de 8% do segundo trimestre em relação ao primeiro. Foi uma queda muito forte, mas seria muito pior se o governo não tivesse agido de maneira tão forte, transferindo renda para as pessoas. Aqui no Brasil, a história é um pouco diferente. A gente tem a necessidade de controlar a epidemia, mas a gente não pode fazer tanto gasto como eles fazem lá fora. A gente não pode aumentar a dívida. Quando a gente aumenta a dívida, os financiadores do governo brasileiro ficam com muitas dúvidas em relação à capacidade que a gente tem de continuar se endividando e pagando essas dívidas. Então, nem sempre é claro se os efeitos de aumentar os gastos são tão fortes como os resultados negativos da percepção que o mercado tem desse aumento de endividamento acabar aumentando a taxa de juros e produzindo uma confusão fiscal. Ou seja, a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito maior de se endividar, e é o que a gente está vendo agora, né? Lá fora a Bolsa anda super bem, e aqui, apesar de a gente estar precisando de mais estímulos do governo, é difícil olhar para o futuro sem a percepção de que é necessário apertar os gastos. A gente está vivendo um dilema enorme. Agora, Pedro Paulo, no final das contas, o Brasil, o governo também acabou injetando muito dinheiro em circulação, especialmente através do auxílio emergencial, que está estabelecendo agora essa necessidade de se criar um novo programa, né? Então, eu quero entrar naquele embalo, claro que não dá para ter a mesma amplitude, foram mais de 60 milhões de brasileiros recebendo auxílio emergencial, a gente não teria fôlego financeiro para isso, agora não se sabe se tem fôlego financeiro para o Renda Brasil, e esse é um componente novo da preocupação agora, né? A questão, se você encerrar o programa de transferência de renda que a gente fez agora, esse auxílio emergencial, o PIB que vinha caminhando numa recuperação, ele provavelmente vai sofrer um baque e vai afundar. Isso não tem dúvida nenhuma. O efeito da transferência de renda através do auxílio emergencial foi muito forte. Se você simplesmente fechar a torneira agora e oferecer um outro tipo de programa, a chance da economia desacelerar é enorme. Então, a gente está num dilema, Denise. Olha, o que fazer? Vamos propor um novo Renda Brasil, um Renda Brasil que pega a verba daqui, pega a verba acolá, mas o que importa é, à medida que o setor privado, as empresas,
né, estão passando por uma situação difícil, e o governo não oferecer uma expansão de gastos, mas, pelo contrário, começar a tirar o time de campo, começar a contrair os gastos, é possível que a economia sofra uma desaceleração. E é nisso que o presidente Bolsonaro está olhando, é com isso que ele está com medo. Eu também estaria se estivesse no lugar dele. Agora, não deixa de ser curioso o fato de o mercado financeiro cobrar uma austeridade, sabendo que vai correr o risco dessa perda de ritmo da atividade econômica. Antes da pandemia, se comemorava, por exemplo, que o Brasil vinha em recuperação, sem uma participação maior do governo, exatamente porque ele estava focado no ajuste das finanças públicas, só que a economia estava crescendo muito pouco, né? Depois do tombo daquela recessão histórica que veio desde o governo Dilma, a gente estava crescendo 1% ao ano, não adiantava fazer reforma como da Previdência, estabelecer perspectiva melhor, voltamos a essa questão do teto de gastos que foi definido naquela época. Então se viu uma responsabilidade que não assegurava crescimento de fato, né? Não, a gente teve depois, se a gente considerar que a trajetória do início do governo Lula até o pico da Dilma, estava numa taxa de crescimento próxima a 2,8, alguma coisa nesse nível. Quando veio essa crise monumental que a gente viu na Dilma, que foi a maior crise do país, a recuperação colocada até fevereiro desse ano ia dar uma taxa de crescimento de 1,8. Apesar do mercado ter projetado para 2019, para 2020, aliás, uma taxa de crescimento próxima de 2,10, um pouquinho, o Focus era 2,10 antes do choque da Covid-19, a gente já tinha um número ali próximo de 1,5, 1,8. A gente tinha claro isso, né, que o crescimento ia estar muito baixo. O Brasil entrou num processo extremamente doloroso de ajuste fiscal, de reorganização do parque produtivo, que implicava em taxas de crescimento muito baixas. E aí veio esse choque, né? Provavelmente a gente vai sair desse choque ali por 2021, 2022, mais provavelmente em 2022 a gente atinge novamente o patamar que a gente estava em janeiro desse ano, do PIB. A gente vai sair com uma taxa de crescimento menor ainda do que essa que eu falei, de 1,5%. Vai ser 1,2%, 1,3%. Como resolver isso? A gente não sabe, né? Teoricamente, o Brasil segue a escola dos economistas que hoje pregam que a austeridade fiscal é o melhor caminho que você tem para produzir crescimento, né? Existe uma escola que diz que você faz crescimento produzindo austeridade. É o tipo de tese que prevalece no Brasil hoje. A gente vai fazer isso agora. É difícil, né? Como a gente colocou agora. Nós só não caímos muito mais nessa crise porque o governo fez uma expansão de gastos, fez transferência de renda através do programa de auxílio emergencial. A hora que o governo fechar essa torneira, provavelmente o setor privado não vai ter condições de substituí-lo integralmente. Ele precisaria de um novo programa. O que o presidente tem discutido com a equipe econômica é exatamente isso, mas é uma discussão extremamente difícil, porque o mercado não é muito tolerante ao aumento, não é nada tolerante ao aumento de gastos. Então, a gente está diante de um dilema mesmo, a gente já sabia disso, lá desde março, pelo menos, agora está chegando a hora de mostrar qual é a verdade. Tem muita gente que acredita que o mercado até se adaptaria à ideia, por exemplo, de rompimento do teto de gasto, de alguma flexibilização, se houvesse retorno em termos de crescimento, alguma coisa assim, não é? Mas é difícil ver na prática. Agora, do ponto de vista social, do ponto de vista de crescimento econômico e mesmo do lado empresariado, a gente vê que se tem aí uma certa tendência a gostar da ideia de uma participação maior do governo nesse crescimento, ainda que se tenha que abrir mão da tal austeridade fiscal, né? Eu acho que a crise, definitivamente, ela bateu no governo e mostrou para a sociedade que o projeto inicial do governo, que era a redução do Estado, todo aquele pacote que o Guedes representava, o Posto Ipiranga, né, aquela história de reduzir o Estado, etc. Isso mudou um pouco, né, mudou bastante, né, mudou bastante. A gente está num momento completamente diferente. E é difícil
para o mercado digerir essa mudança. Eu não acho que vai ser tão simples assim. Algumas coisas vêm na minha cabeça e que você fala, olha, será que a taxa de crescimento menor não vai preocupar o mercado? O mercado não está muito preocupado com isso. O mercado está preocupado, de fato, em ver a continuidade das reformas, mudanças, privatizações. E é isso. Se não vier, eu acho que a percepção de risco vai aumentar. Isso significa que a taxa de juros pode subir mais, as taxas de juros mais longas. Isso pode achatar ainda mais a nossa taxa de crescimento. Eu acho que é possível que a taxa de câmbio, que o dólar, continue pressionado, né? Mas, por outro lado, o presidente precisa responder às ruas. 10 milhões de pessoas perderam suas ocupações nos últimos 12 meses, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE. Muita gente perdeu o emprego, milhares de empresas fecharam suas portas, precisa ser respondido. Tem um dilema de política, que é um dilema clássico, não é o primeiro governo que o enfrenta, né? Não há novo nessa história, infelizmente, não há novo, é sempre o mesmo problema. Agora é difícil atravessar esse desafio. Perfeito. Pedro Paulo, para fecharmos em relação ao mercado financeiro, o investidor hoje ele está tendo muita dor de cabeça até para garantir o ganho acima da inflação, não é? Renda fixa, aplicações em títulos, poupança, tudo com o risco de ganho abaixo da inflação, porque a taxa Selic está em 2%. A própria Selic pode ficar abaixo da inflação. Aí do lado da Bolsa, essa instabilidade toda. Pelo menos nas últimas semanas. E ainda tem nessa questão dos títulos públicos, por exemplo, curva de juros subindo como termômetro dessas preocupações aí com a questão fiscal, né? Olha, a vida do investidor ficou um pouco mais difícil. Ainda bem, nesse caso, Denise, sinceramente eu vou falar como um participante do mercado desde os anos 80, ainda bem que a vida do investidor ficou um pouco mais difícil, né? Isso exige um pouco mais de trabalho. Se as pessoas demoravam 30 segundos para decidir o que investir no passado, elas vão precisar dedicar pelo menos um dia por semana. Caiu a internet. Isso, agora voltou, Pedro Paulo, pode concluir. Voltou, desculpe, falhou alguma coisa aqui. Então, as pessoas eles demoravam 30 segundos para decidir o investimento, agora precisa gastar um pouco mais de tempo, para ganhar menos ainda. Eu acho que essa discussão, no final das contas, ela pode ser um pouco produtiva para o Brasil. Aquelas taxas de juros que nós vimos no passado eram extremamente improdutivas, ineficientes. Agora a gente está perto de uma fronteira um pouco mais eficiente. Eu acho que vale a pena debruçar-se um pouco mais sobre o que fazer com seus investimentos. Isso, o fato da taxa de juros estar mais baixa, é melhor para o setor produtivo brasileiro, que vinha apanhando demais. Então, esse é o lado bom das coisas. A gente sofre um pouco mais, mas os empresários vão ter mais oferta de recursos para investir na economia, e tomara que eles tenham sucesso. É isso, ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.